meu nome é Glauco, eu sou o CEO da Neotríade e nesse vídeo a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional, como evoluir. A gente vai abordar aqui diversos tópicos, né? O que é o desenvolvimento pessoal e profissional, quais são as bases para a gente conseguir, né, tirar do papel as nossas ideias e transformá-los em resultados concretos. E também vamos falar um pouco, né, sobre ferramentas, equilíbrio, como a gente consegue, né, extrair das ferramentas existentes hoje, né, tudo que pode ser proporcionado para a gente ter uma maior produtividade. Para começar a falar sobre desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que vem na minha mente, né, é uma frase do Albert Einstein, que diz, né, que insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se a gente quer resultados diferentes, se a gente quer melhorar na vida, se a gente quer progredir, a gente precisa então fazer algo diferente. A gente precisa desenvolver os nossos talentos, o desenvolvimento profissional. Ele não é algo pontual, ele é uma jornada contínua que deve ser parte da nossa vida e da nossa carreira enquanto nós estivermos vivos. Tem uma outra frase também que eu gosto bastante, que diz que seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E isso eu posso falar até por mim, que eu consegui alcançar um nível de sucesso, consegui alcançar os resultados, né, que eu desejei, porque desde lá de trás eu sempre desenvolvi, né, sempre tive um plano de desenvolvimento pessoal, eu sempre procurei aprimorar não só as habilidades que eu já tinha, que eram inatas, como aquelas que eu tinha alguma deficiência, que eu tinha algum leque, né, algum problema. Então, eu vejo, né, olhando para trás, eu vejo que isso foi fundamental para o sucesso na minha carreira e nos meus resultados. Então, o que é o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Tem muitos autores que até separam as duas coisas, pessoal e profissional, mas eu, particularmente, eu gosto de enxergar tudo como uma única coisa. Inclusive porque nós somos uma única pessoa, o nosso dia é único e, atualmente, cada vez é mais difícil a gente ter fronteiras claras, né, entre o que é pessoal, o que é profissional. Eu vejo, né, que o importante é a gente conseguir um equilíbrio entre as áreas e, de certa forma, né, que um desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, um complemente o outro, mas falando que ambos, né, funcionem na diferença na direção e no resultado que a gente profissional, né. Se a gente pensar em desenvolvimento pessoal, os pontos que mais chamam atenção é com relação ao autoconhecimento, a gestão emocional, a questão, né, de hábitos saudáveis, aí, alimentação, prática de atividades físicas, né, e uma vida com propósito. Já no lado do desenvolvimento profissional, o que a gente geralmente pensa é no desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais, na questão de liderança e comunicação, produtividade e relacionamento interpessoal com nossos colegas de trabalho. Tudo isso, como eu disse, né, todas essas habilidades, todas essas soft skills, né, para mim, né, elas se autocomplementam. E é importante a gente trabalhá-las, né, de uma forma única e de uma forma completa. Já que nós estamos falando de um plano de desenvolvimento pessoal, ela é a base de qualquer transformação. Eu não poderia deixar de abordar a questão da mudança real. A motivação acaba, mas a disciplina, ela permanece. E quando a gente consegue, né, transformar um plano em disciplina, em resultados concretos, em ações concretas, a gente consegue também colher os resultados que nós desejamos. Por isso, né, é muito importante que a gente tenha meta clara, que a gente saiba, né, aonde que a gente quer chegar. É muito importante também a gente ter clareza, né, das nossas limitações, de onde a gente está,
do que a gente precisa fazer, o que é prioritário desenvolver. E aí, né, com base nessa definição de metas e objetivos claros, a gente construir, né, a gente traçar o plano e começar a executá-los, né, para a gente atingir os nossos objetivos. Dentro disso, né, a construção de hábitos, ele é fundamental, né, para a gente buscar essa transformação. Eu diria que o hábito, ou na verdade, eu até gosto, né, do micro hábito, ele né, é muito importante a gente ter micro hábitos, né, que a gente começar pequeno, mas a gente ser constante. Um dos grandes problemas que eu vejo na sociedade atual é essa ansiedade por resultados e a falta de consistência, a falta de persistência. Eu vejo muita gente que, por exemplo, quer emagrecer, mas aí começa a fazer academia, faz por um dia, uma semana, só que o resultado, né, infelizmente, ele demora para acontecer. O resultado não é imediato. E aí a pessoa, depois de 2 semanas, 3 semanas, ela para, ela abandona, ela deixa de ir todos os dias, e aí, né, ela não consegue atingir aquele objetivo pré-determinado. Então é muito importante que a pessoa tenha disciplina para ela conseguir manter, e ela também tenha consciência que algumas coisas vão levar um certo tempo para a gente começar a ver o resultado. Mas depois que a gente começa a ver o resultado, tudo fica mais fácil. Aquilo que parecia ser difícil no início se torna mais fácil, a gente se acostuma, o nosso corpo se acostuma, a nossa mente se acostuma, e aí a gente consegue começar, né, gerar mais resultados, e a gente entra, né, num círculo virtuoso, um pouquinho de crescimento e de transformação. Nesse processo de transformação, o uso de ferramentas é fundamental para não só aumentar a nossa produtividade, mas também para nos ajudar a gente se organizar melhor, a se planejar melhor, a priorizar melhor. Mas lembrando, né, que, como eu falei, o Neotrid é uma ferramenta. A ferramenta, ela não vai fazer nada sozinho. Depende muito da nossa disciplina, depende muito da nossa constância. Eu vejo também alguns usuários, né, que começam a usar o Neotríade, eles usam aí um dia, 2, e acham que vão se tornar produtivos. Isso não vai acontecer. Infelizmente, não existe fórmula mágica. Eu estaria aqui mentindo se falasse para vocês que existe fórmula mágica, você vai começar o Neotríade, no dia seguinte você vai estar produtivo. Isso é um processo que, assim como a academia, é um processo que leva um tempo, mas você persistindo, você utilizando, seguindo o método, aplicando o método, priorizando, fazendo boas escolhas, no final, né, de alguns tempo, né, de final de alguns meses, após alguns meses, você vai notar que você está se tornando mais produtivo. E essa melhoria contínua, acumulada, por anos, né, por meses, por anos, por décadas, quando você olhar para trás, você vai ver que você passou por uma grande transformação e que você realmente conseguiu se desenvolver e alcançar, né, mais resultado, maior produtividade, mais equilíbrio. Tudo aquilo que você desejar, se você tiver disciplina, método, organização, eu acredito que você consiga. Então, disciplina, ela não é rigidez, na verdade, ela é liberdade para a gente fazer, no fundo, aquilo que importa, com o objetivo de a gente avançar, né, de a gente construir. Então, aqui dando alguns caminhos, né, para a gente evoluir de forma completa com maior facilidade. Eu só vou citar alguns, isso é muito mais amplo, existem muito mais coisas que a gente deve fazer, mas aqui esses são os principais que geralmente as pessoas perguntam. A primeira questão é cuidar da nossa mente, né? Cuidar da nossa saúde mental. Então, meditação, livros, alguns exercícios, às vezes até jogos, né, nos ajudam a gente exercitar o nosso cérebro e cuidar da nossa saúde mental. Também, né, eu não poderia deixar de falar
da alimentação, exercício físico, prática de exercício físico, tudo isso ajuda muito. Depois, né, investir em especializações, isso é o que normalmente as pessoas pensam, né? Eu tenho que fazer um curso novo, eu preciso fazer uma pós-graduação. Obviamente, isso é muito importante, mas cursos hoje, né, diplomas hoje, não basta só isso, né? A gente precisa desenvolver não só essas habilidades técnicas, mas também a gente precisa desenvolver as habilidades comportamentais. É importante participar, né, se possível, de grupos de mentoria ou grupos, né, de usuários que têm algum interesse específico em comum, porque essa troca de experiências vai te ajudar a crescer mais rápido, vai te ajudar a ter novos insights. Eu já participei de diversos grupos de mentorias, grupos de empresários, e esses grupos, né, sempre contribuíram com algo positivo para o meu desenvolvimento pessoal. A questão do autoconhecimento e liderança também é muito importante. Antes da gente liderar outras pessoas, primeiro a gente precisa ter autoconhecimento para a gente conseguir liderar a nós mesmos. Então, esse é uma base. É importante também a gente tentar criar rotinas produtivas, né, focando aí em bons hábitos e tentando eliminar aqueles maus hábitos que a gente possa ter. E sempre ouvir, né, além de praticar o feedback, também ouvir feedbacks, ter uma escuta ativa para a gente, às vezes, captar, né, aonde que nós podemos melhorar, aonde que a gente pode estar errando. E ter, principalmente, né, a mente aberta para a gente aprender cada vez mais. Eu acredito, né, que o conhecimento ele é infinito e se a gente se fecha a aprender novas coisas, a gente fica estagnado, a gente não consegue mais evoluir. Quando a gente fala também em equipes, né, em lideranças para equipes, né, no desenvolvimento profissional, é importante a gente ter uma boa relação de trabalho com os nossos colegas, é importante a gente confiar, né, nos nossos colegas, confiar na nossa equipe. É importante a gente saber delegar, né, e delegar aí vale um capítulo à parte, que tem muita coisa para falar sobre delegar, então não vou entrar no mérito desse vídeo, mas um outro ponto, né, que todo mundo fala, né, cuidado com todas sobre o equilíbrio dos seus pilares, né? Dentro da metodologia tríade, a gente fala dentro do equilíbrio dos nossos papéis. E aí, né, tem muita gente que sonha com o equilíbrio perfeito, né? Equilíbrio perfeito entre os papéis pessoais e profissionais. E pela minha experiência, eu diria que equilíbrio perfeito, ele não existe. É muito difícil a gente conseguir um equilíbrio perfeito. O que a gente precisa fazer, né, e aí o uso da ferramenta, o uso do Neo-Tríade, ele ajuda muito, é a gente saber, né, equilibrar esses papéis, né, pessoais e profissionais. Em alguns momentos da minha carreira, obviamente eu tive que dar maior prioridade para os meus papéis profissionais, né? Isso para atingir os objetivos que eu gostaria. E nesses momentos, né, o Neo-Tríade, ele me ajudou a alertar, né, que em algumas situações eu estava deixando meus papéis pessoais meio de lado. Então, obviamente, eu não conseguiria equilibrar, mas eu conseguiria programar algumas ações pontuais para minimizar, né, esse desequilíbrio. E, obviamente, né, a longo prazo, quando você enxerga, né, num horizonte de tempo maior, a sua busca vai ser por um equilíbrio. Mas esse equilíbrio, eu diria que ele nunca é perfeito. Às vezes você vai dar mais importância para o lado pessoal, às vezes mais importância para o lado profissional, e você vai alternando, né, dentro dessa gangorra. O importante, como eu disse, é você ter uma visão clara, né, de como que do que você está priorizando e não deixar, né, algo, né, algum
por alguma situação, deixar algum papel no esquecimento, porque isso pode causar algum desequilíbrio maior ou algum problema maior. Quando a gente fala em papéis pessoais, eles são, obviamente, muito importantes para o nosso equilíbrio pessoal, para a nossa saúde física e mental, com relação à energia para encarar novos desafios, ao nosso bem-estar. Já a importância dos papéis profissionais, né? O crescimento da nossa carreira, né? O nosso desenvolvimento técnico, o nosso desenvolvimento, né? De outras skills, né? Os nossos resultados, né? O que a gente quer atingir, né? Em termos profissionais, em termos de bens materiais. Então, é muito importante a gente enxergar bem e ter isso muito bem definido dentro da nossa ferramenta. E aí, mais uma vez, reforçando o papel a importância do Neotrade. No Neotrade, a gente consegue ter, né, a gente consegue fazer essas classificações das nossas atividades pessoais e profissionais e depois, né, a gente consegue analisar, extrair aí insights valiosos para saber para onde que a gente está caminhando. Bom, agora eu queria comentar com vocês 5 dicas para melhorar a nossa visão com relação a gente a ter clareza dos nossos valores, pessoal e profissional. A gente precisa saber exatamente para onde a gente quer ir, qual o caminho que a gente quer seguir. Tem uma frase, né, que diz aquele o marinheiro que não sabe para onde quer ir, qualquer vento serve. Então a gente precisa saber, né, onde que a gente quer chegar, qual o nosso objetivo final. Mesmo que esse objetivo final ele ainda esteja longe nesse momento, você precisa saber aonde você quer chegar para que então você consiga se organizar e programar um plano para tentar se aproximar desse seu objetivo. Uma segunda dica bastante valiosa é a prática da escutativa, né? A escutativa ela vai fortalecer as nossas conexões, ela vai reduzir conflitos também. Gerenciar bem o nosso tempo, isso é fundamental. Tem muitas pessoas que vivem, né, nas urgências, vivem apagando incêndio, e o objetivo do Neotrade, o objetivo da metodologia Trade é a gente minimizar as urgências e as coisas circunstanciais e focar naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente pode gerar resultado para a gente, que vai trazer algum resultado para a gente no futuro. A quarta dica é para a gente cuidar bem da nossa saúde emocional, e aí eu irei até um pouco além, não só da saúde emocional, mas da nossa saúde física também. Tentar buscar esse equilíbrio através, né, da meditação, às vezes de terapia, né, de lazer. O lazer ele é algo importante, né? As pessoas que não têm um tempo para lazer, que ela não tem um tempo para um hobby, que ela não tem um tempo para si mesmo, muitas delas acabam adoecendo. E se você adoecer físico ou emocionalmente, mentalmente, né, você vai deixar de produzir, você vai deixar, né, de colher o resultado. E o quinto ponto, né, investir em conhecimento contínuo. A questão, como eu comentei inicialmente, né, a questão da gente estar aberto, né, com a mente aberta e ter essa boa prática, esse bom hábito de estar querendo sempre aprender algo novo, é muito importante para a gente se manter atualizado, para a gente se manter no mercado, para a gente estar, né, em constante evolução e crescimento. Eu diria que, resumindo, né, por fim, porque investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional, né, ele vai, quando a gente constrói um plano, quando a gente se programa, quando a gente se organiza, a gente consegue estar mais preparado para tomar boas decisões, a gente tem clareza, né, do que a gente quer, do que a gente não quer, a gente se sente mais confiante, a gente também fica mais resiliente diante dos imprevistos, das mudanças de rumo da nossa vida que podem acontecer.
A gente aproveita também melhor as oportunidades, principalmente quando elas estão alinhadas com os nossos objetivos macros. E a gente, né, no fim das contas, né, a gente consegue, né, como maior resultado no nosso trabalho, maior resultado na nossa vida pessoal também. E assim a gente consegue, né, no fundo, ser mais feliz. E dentro do desenvolvimento pessoal, mais uma vez, eu convido vocês a conhecerem a ferramenta que foi desenvolvida com base na metodologia Tríade do livro A Tríade do Tempo, que foi escrito pelo Christian Barbosa. E a metodologia, né, o Neotríade, é uma ferramenta que vai ajudá-lo, né, ajudá-lo a ser mais produtivo, a se organizar melhor, a priorizar, a ter maior clareza para você ver aonde você está gastando atualmente o seu tempo e aonde você deve gastá-lo para ter melhores resultados e maiores resultados. O Neotríade, né, a gente tem duas versões, uma para uso pessoal e outra para equipes. Na verdade, o que a gente aconselha aos nossos usuários é que usem tanto para o uso profissional quanto o uso pessoal, né? É aí onde você consegue extrair os maiores benefícios da ferramenta, quando você usa de forma ampla. Tá? E para todos que se inscreverem, né, todos que tiverem a curiosidade de conhecer a ferramenta Neotríade, a gente oferece para os nossos clientes um período aí gratuito de 14 dias para você poder, né, estar conhecendo a ferramenta. E dentro do site nosso, a gente também tem uma área ali de cursos e mentorias, onde você pode, às vezes, agendar uma demonstração, uma reunião com um consultor especializado, onde ele vai tirar todas as suas dúvidas e vai esclarecer para você quais os benefícios da ferramenta. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.